Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o material que eu enviei sobre o movimento uniforme. Quero retomar com vocês alguns conceitos que estão naquele material escrito e depois eu quero resolver alguns exercícios de aplicação do livro de vocês. Bom, então só para a gente lembrar o que foi falado ali naquele material, o movimento uniforme é um movimento que se caracteriza pelo fato de eu ter um móvel se deslocando com velocidade constante. Então, fiz aqui um desenho para vocês, aquele meu carrinho maravilhoso. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que no instante 0 a velocidade do móvel é 5 metros por segundo, no instante 1 segundo, 5 metros por segundo, no instante 2 a mesma coisa, no instante 3 a mesma coisa. Isso quer dizer que a cada 1 segundo desse movimento, esse móvel está se deslocando 5 metros, ok? Se ele está se deslocando com uma velocidade de 5 metros por segundo, a cada 1 segundo ele anda 5 metros. Isso vai se repetir aqui, né? No próximo segundo, vai se repetir aqui de novo. Então, a característica do movimento uniforme é essa: eu vou ter um móvel percorrendo distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, pelo fato dele manter uma velocidade constante. Isso quer dizer, né, se eu divido esse deslocamento dele aqui pelo tempo, eu vou ter a velocidade média dele. E essa velocidade média, ela vai coincidir com a velocidade instantânea do móvel. Então, no movimento uniforme, eu vou ter um móvel que anda sempre com a mesma velocidade, e se eu calculo a velocidade média dele ao final de um percurso, eu vou ver que essa velocidade média ela coincide com a velocidade instantânea dele. Bom, esse tipo de movimento, então, se eu pego um móvel aqui numa determinada trajetória, eu vou fazer agora uma bolinha, vamos imaginar então que no instante t0 igual a 0, ele estivesse na posição S0, depois ele se deslocou para frente aqui, no instante t ele chegou aqui numa posição S. Bom, se eu vou calcular a velocidade média dele, eu vou fazer posição final, que é esse S, menos a posição inicial, que é o S0, vou dividir pelo tempo final, pelo instante final, menos o instante inicial. Tem duas coisas que vão acontecer agora, olha. Se a velocidade dele é constante, essa velocidade média é igual à velocidade instantânea dele. Aí eu vou colocar aqui a posição final menos a posição inicial. Eu estou considerando aqui, ó, o instante inicial dele como sendo zero, portanto eu vou cortar esse zero aqui. Na parte de baixo da minha equação, eu vou ficar aqui com t. Aí eu vou fazer agora um produto cruzado. Quando eu faço produto cruzado, desculpa, eu vou ter que S menos S0 é igual a V vezes T, ok? Então eu vou concluir agora com a função horária do movimento uniforme, que é S igual, vou passar esse menos S0 para lá, né? Vai somando, V vezes T. Essa daqui é a função horária do espaço do movimento uniforme. A gente brinca e fala que essa é a equação do sorvete, né, para vocês guardarem aí. S é a posição final, S0 é a posição inicial, V é a velocidade e T é o instante. Então, a partir dessa equação, dessa função horária e dessas características do movimento uniforme, eu vou fazer para vocês agora alguns exercícios resolvidos do próprio livro. São exercícios de aplicação. Esses exercícios que eu vou fazer aqui, eles estão na página 29 do livro de vocês. Depois vocês podem buscar, essa caneta não está funcionando. Aqui, ó, página 29, vou deixar registrado aqui. Aplicação. Tá? Tô tentando seguir uma rotina como a gente segue na sala de aula, né? Faço ali uma explicação do conteúdo, depois vou dar para vocês alguns exercícios aqui resolvidos. Bom, então eu vou fazer o exercício A1. Esse exercício ele fala o seguinte: o espaço de um móvel varia com o tempo, obedecendo a função horária S igual a 30 mais 10t. Então ele me deu a função horária,
S igual a 30 mais 10 vezes t, de acordo com as unidades do Sistema Internacional. Determine o espaço inicial e a velocidade do móvel. O movimento é progressivo ou retrógrado? Então ele quer saber qual é a posição inicial desse móvel, qual é a velocidade, se o movimento é progressivo ou retrógrado. Para responder essa pergunta, o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui embaixo ó, a função horária, a equação, né? V igual a V0, S igual a S0 mais V vezes T. É fácil da gente identificar que essa equação de baixo aqui, ela está sendo correspondida por essa equação que o problema está nos dando. E eu vou fazer por comparação, eu vou retirar as informações que ele está pedindo. Então, quem que é a posição inicial? A posição inicial é esse valor aqui, ó, que ele não está multiplicando pelo tempo. Portanto, eu já sei aqui, olha, que a posição inicial do móvel, o S0 dele, é igual a 30 metros, porque ele falou que a posição é medida em metros, uma vez que eu estou usando o Sistema Internacional de Unidades. Quem que é a velocidade do móvel? Para fazer a velocidade, vou fazer a mesma coisa, ó, vou fazer por comparação aqui, ó. Estou vendo que esse valor que está multiplicando o tempo é a velocidade. Portanto, eu sei que V é igual a 10 metros por segundo, uma vez que a posição é medida em metros e o tempo é medido em segundos. Para saber se o movimento é progressivo ou retrógrado, vamos lembrar, né? O que é um movimento progressivo? É quando eu tenho uma orientação da trajetória aqui e o meu móvel está percorrendo no sentido da minha orientação. Isso quer dizer que a velocidade dele vai ser positiva, vai ser maior que zero. Que é exatamente o que acontece aqui, ó. Vocês estão vendo que eu tenho uma velocidade que é 10 metros por segundo. Essa velocidade ela é maior que zero, ela é positiva. Portanto, eu tenho aqui um movimento que é um movimento progressivo. Tudo bem, pessoal? Então, esse foi o exercício A1 do livro de vocês, da página 29, ok? Vou fazer agora, já sem perder tempo aqui, o vídeo não pode ficar muito longo, vou fazer aqui o exercício, então, A2. Vamos ver o que esse exercício pede. Então, ele diz o seguinte, ó, uma partícula move-se em linha reta, obedecendo a função horária, S igual a menos 5 mais 20t. Então, ele está me dando a função horária de novo, ó. S igual a menos 5 mais 20 vezes t. Sendo S medida em metro e t em segundos. Determine o espaço inicial do móvel, no item A. No item B, a velocidade do móvel no instante t igual a 5 segundos. C, o espaço do móvel no instante t igual a 5 e a variação do espaço ocorrida nos 10 primeiros segundos. Então vamos lá, vamos com calma. Item A, posição inicial do móvel ou espaço inicial. Como que eu resolvo? Copio de novo a função horária aqui, ó, S igual a S0, V vezes T, e vou encontrar por comparação. Então, a posição inicial, já falei para vocês que é aquele valor que não está multiplicando pelo tempo. Então, esse valor aqui, ó. E eu preciso incluir nesse resultado o sinal de menos aqui. Então, eu já sei, ó, que a posição inicial do móvel é igual a menos 5 metros, porque ele falou que a posição é dada em metros. Ou seja, esse móvel estaria do lado, vamos dizer assim, esquerdo, né, da nossa trajetória. Se eu colocar uma linha aqui colocando um zero, valores positivos para a direita, valores negativos para a esquerda, ele está à esquerda do zero. Bom, qual é a velocidade do móvel no instante t igual a 5? Essa pergunta é para você, ele quer testar se você sabe o que é um movimento uniforme. Porque no movimento uniforme a velocidade ela é constante, ela não muda com o tempo. Ele dá um instante aqui que é 5 segundos, mas esse instante não interfere em nada, uma vez que a velocidade do móvel aqui ó, já está determinada na equação. Ela vale 20 metros por segundo. E essa velocidade, então, ela não vai mudar. Então, no instante 0, no instante 1, 2, 3, 4, 5 segundos, essa velocidade permanece igual. Então, a velocidade aqui é 20 metros por segundo. Item C, velocidade do móvel, item C, o espaço do móvel no instante t igual a 5 segundos.
Aqui, isso sim a gente precisa fazer uma conta, né? Porque agora, olha, ele quer saber qual é a posição do móvel, então vou escrever aqui a função horária de novo, né? No instante 5. Isso é uma função. Então ele está dizendo como que o espaço está variando em função do tempo. Então ele quer essa posição para um instante específico aqui que é de 5 segundos. Então vou fazer essa conta, ó. Respeitando aqui a ordem das operações, né? 20 vezes 5 dá 100. Então, menos 5 mais 100 vai dar 95 metros. Então o móvel se encontra na posição 95 metros nesse instante aí de 5 segundos. Agora o item D, a variação do espaço ocorrida nos 10 primeiros segundos. Então como que eu vou fazer agora isso, pessoal? Então olha só, item D. Então eu vou ter que calcular qual é a posição do móvel no instante 0, já que é uma variação de t0 segundos, né? t0 igual a 0, até um t igual a 10 segundos, para esse intervalo que ele quer. Então vamos calcular a primeira posição para 0. Vou chamar de S0 aqui, eu vou usar a equação de novo, ó. Menos 5 mais 20. No lugar do t agora, eu vou substituir 0. Então, 20 vezes 0 dá 0, menos 5 mais 0, menos 5 metros, que é a posição que nós já havíamos determinado um tempo atrás, ok? Agora eu vou achar aqui qual é a posição do móvel para 10 segundos. Então, eu vou colocar menos 5 mais 20, no lugar do t eu vou colocar 10. Portanto, S igual a menos 5 mais 200. Menos 5 mais 200 dá 195 metros. Então, tem as duas posições aqui. E agora eu já posso calcular, então, a variação da posição, né? O deslocamento que ele pediu para a gente, que é o ΔS. Então, o ΔS vai ser, S menos S0. Posição final é os 195 metros. Posição inicial, menos 5. Veja que eu vou ter um jogo de sinal aqui, né? Ó. Então, eu vou ficar com 195, menos com menos, mais 5. Portanto, o deslocamento do móvel, variação da posição dele aqui, ó, ela foi de 200 metros. Então, vou fazer o 195 mais 5. Vou ter essa variação aqui de 200. Tudo bem, pessoal, até aqui? Bom, espero que sim. Espero que vocês estejam acompanhando, entendendo aí. O bom aqui do vídeo é que se você não entender alguma coisa, você pode voltar na resolução. Vou abrir um espacinho aqui para fazer o último item. Esse exercício é bem extenso. Item E. O instante em que o móvel passa pela origem da trajetória. Então, vocês estão lembrados que eu falei para vocês que o móvel, no começo, olha, ele se encontrava, aqui está o 0, ele começou aqui no menos 5. Então, no instante 0 segundo, ele estava aqui em menos 5 metros. Eu quero saber agora, quando ele passar por aqui, ó, qual vai ser o instante, em que instante que ele vai passar por essa posição. Para isso, então, eu vou escrever a função horária, ó, menos 5 mais 20 vezes t. E vou substituir a posição aqui por 0. Então, 0 menos 5 mais 20 vezes t. Passar o 5 para cá, vai ficar positivo, 20 vezes t. E agora, vou isolar então um instante aqui, ó, t igual a... Acontece, ó. Deixa eu riscar aqui, ó. T igual a 5 dividido por 20. A gente pode simplificar isso, né, para facilitar a conta. Ó, por 5 dá 1, por 5 dá 4, dá 1 quarto. 1 quarto é igual a 0,25 segundos. Então, no instante 0,25 segundos, o móvel estaria passando por essa posição aqui. Bom, então esse foi o exercício A2. Deixa eu virar minha folha aqui. Vou fazer agora com vocês o exercício A4, A3, desculpa. Fizemos A2, agora vamos fazer o A3. Então, A3. Então, ele fala assim, o espaço inicial de um móvel que descreve um movimento retilíneo uniforme é menos 5 metros. Então, ele está dando para a gente aqui o S0. Ó. O S0 dele é menos 5 metros. Parecido com o exercício anterior, né?
Só que no exercício anterior nós tirávamos essa informação da própria equação. Nesse movimento, o móvel percorre a cada intervalo de 10 segundos uma distância de 50 metros. Então, ó, a cada 10 segundos, vou colocar aqui um ΔT de 10 segundos, esse móvel ele percorre uma distância, vou colocar um ΔS aqui, de 50 metros. Então, tem 3 informações aqui que ele me deu. Escreva a função horária desse movimento, considere-o progressivo. Pessoal, quando ele fala para a gente escrever a função horária, ele quer que a gente escreva essa equação aqui, ó, S igual a S0 mais V vezes T. E quando eu escrevo essa equação para o movimento de um móvel, eu só vou substituir nessa equação as informações que são constantes, ou seja, a posição inicial, que ela não muda, uma vez que o móvel saiu dessa posição não tem como mudar. E outra coisa é a velocidade aqui, ó, que é uma velocidade constante, ok? Então, essas duas coisas que eu vou substituir. Então, vamos lá. S igual a posição inicial é menos 5, que ele já tinha me dado, ok? E a velocidade eu vou encontrar com esses dois dados que ele me deu aqui, ó. Eu posso fazer que a velocidade é espaço por tempo. Então, eu vou ter 50 metros dividido por 10 segundos. Então, como eu tenho aqui, ó, 0 e 0, piau, piau, já vou ter a resposta da velocidade, que é 5 metros por segundo. Veja, como ele falou que esse movimento é progressivo, o que significa isso? Que essa velocidade ela vai se manter positiva. Por que ele me deu um deslocamento? Ele me deu só o valor, né? Ele não disse se ele estava se movimentando contra ou a favor da trajetória. Mas quando ele fala para eu considerar um movimento progressivo, significa que ele está indo a favor, então essa velocidade vai se manter positiva. Então, vou colocar aqui, ó, mais 5 vezes t. Essa é a função horária da posição, ok? Então, essa é a função horária aqui da posição do movimento. Ou a função horária dos espaços. Eu vou fazer agora o último exercício do livro, que ele fala o seguinte, ó, exercício A4 agora. Então ele fala assim, ó, 2 barcos partem simultaneamente de um mesmo ponto, descrevendo movimentos retilíneos uniformes, perpendiculares entre si, sendo de 30 km por hora e 40 km por hora suas velocidades. Determine a distância entre eles ao fim de 6 minutos. Então, o que ele está falando? Ó, eu vou ter um barco aqui, ó, que eu vou chamar de 1. Esse barco está se movimentando para cá, por exemplo, com uma velocidade de 30 km por hora. O outro barco, 2, ele está perpendicular a esse barco 1. E ele se movimenta para cá com velocidade de 40 km por hora. Ele quer saber, depois de 60 minutos, não, 6 minutos, depois de 6 minutos, deixa eu anotar aqui, ó. Ele quer saber qual vai ser a distância entre os barcos. Então tem que achar quanto que esse cara percorre para cá, quanto que esse anda para cá e depois achar a distância entre eles. Vamos lá. Vou começar com o barco 1. Então o barco 1, ele anda 30 km em 1 hora. Então ele anda 30 km em 60 minutos. Estou deixando em minutos porque ele me deu o tempo aqui em 6 minutos, né? Poder usar a unidade correta. Então vou colocar x aqui. Fazer um produto cruzado, então vou ter aqui que 60x é igual a 30 vezes 6. 3 vezes 6 dá 18, com mais um zero aqui, 180. Portanto, x é igual, agora, 180 dividido por 60. Piau, piau. 18 dividido por 6 vai dar 3 km. Então, esse barco andou 3 km em 6 minutos. Nessa direção aqui. Preciso fazer a mesma coisa agora para o barco que se deslocou perpendicularmente. Então, o barco 2 agora. O barco 2 ele anda 40 km em 1 hora, ou seja, em 60 minutos. Fazendo a mesma coisa. Em 6 minutos, quanto que ele andou? X. Fazer aqui produto cruzado vai dar 60x. 6 vezes 4 dá 24, com mais um zero. Portanto, x igual a 240
dividido por 60. Piau, piau. 24 dividido por 6 dá 4 quilômetros. Então ele andou 4 quilômetros. Então eu tenho, agora vou fazer um desenho para vocês aqui, ó, dos vetores, né? Ele andou aqui, ó, 3 quilômetros e o outro andou aqui 4 quilômetros. E ele quer saber a distância entre eles. Então ele quer saber essa distância aqui, ó. Quer saber esse x. Veja que eu tenho um triângulo agora retângulo. Como que eu faço então? Vou fazer o Pitágoras, né? Bom e velho Pitágoras. Então vou ter aqui, ó, x quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X quadrado igual a 9 mais 16. X quadrado igual a 25. E aí tem que tirar a raiz, né? Tirar a raiz aqui dos dois lados, ó, para tirar esse x quadrado, que eu quero, na verdade, o valor do x, né? Então, isso vai ser igual a 5 metros, 5 metros não, 5 quilômetros, que é a unidade de medida que ele deu ali, uma vez que eles estavam em quilômetros por hora, né? A velocidade deles. E eu achei essas distâncias aqui em quilômetros, ok? Então, 5 quilômetros é a distância. Pessoal, então foi isso. Esses são os exercícios de aplicação. Agora vocês devem fazer, vou até anotar aqui para vocês, ó, mas depois vai ficar lá no Classroom também, certinho para vocês. Vocês vão fazer agora, durante essa restinho de semana, para não exagerar muito, né? Porque todo